Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o quinto domingo do tempo comum. O evangelho dessa liturgia encontra-se em Lucas 5, versículos 1 a 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho, fala sobre vocação, chamado. O Evangelho trata-se do chamado dos primeiros discípulos, mais tarde apóstolos. Esse chamado se dá num lugar mais que comum, longe da agitação do templo de Jerusalém. Ele se dá às margens do lago de Genezaré, lugar de missão, lugar de desafios, lugar de exclusão, de pobreza extrema. Os pescadores lavavam as redes. Temos aqui um dado importante para aprofundarmos no sentido da missão, do chamado. O mar significa o lugar da missão, o lugar dos desafios. As barcas recordam os instrumentos da missão. Porém, as barcas estavam paradas nas margens e as redes estavam sendo lavadas. Com certeza, eram indícios da desistência do trabalho, ou seja, desistência na missão. Sem Jesus, nenhuma barca deve se arriscar no mar. Ou seja, sem Jesus não adianta ir para a missão, porque ela será infrutífera. A atitude dos pescadores mostra muito bem. Eles estavam lavando as redes, ou seja, estavam desistindo porque tinham trabalhado a noite inteira e nada pescaram. Eles não tinham conseguido pescar nada, porque não tinha o principal nas suas barcas, Jesus. Porém, Jesus entra numa delas, que era de Simão. Entrar na barca significa entrar na vida de Pedro. Agora as coisas começam a mudar de figura. Logo que ele sobe, pede que ele se afaste um pouco da margem. Muitas vezes, precisamos nos afastar das margens
para podermos enxergar melhor as coisas e situação que nos cercam. Depois que terminou de falar, ele se dirige a Simão e lhes lança o desafio: avance para águas mais profundas. E assim fizeram. Pedro obedeceu, lançou-o para águas mais profundas. Saiu do comodismo o qual se encontrava. Saiu de fazer sempre as mesmas coisas. E ouviu de Jesus o Senhor: não tenha medo, não se acovarde, Pedro, não se acomode diante dos obstáculos. É isso que ele diz para nós também no dia de hoje. Muitos de nós insistimos em continuar na margem, ou lançar as redes em águas rasas. Continuamos a pescar nos nossos aquários e não buscamos superar os desafios mar adentro, em águas mais profundas. Precisamos continuar, sim, o sinal de que não demos abertura para Cristo entrar nas nossas barcas, em nossas paróquias, em nossas comunidades, em nossas vidas. Precisamos dar atenção ao que o Senhor está a nos pedir. Embora desacreditado pelas desilusões anteriores, Pedro obedece. E ao obedecer, todos eles têm uma grande surpresa. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. A missão só será fecunda se obedecermos aos apelos de Deus, se nós colocarmos em prática a sua palavra. A partir desse momento, eles não mais estariam às margens, desanimados, lavando as redes. Seriam a partir de então discípulos de Jesus, pescadores de gente. Antes, porém, teve a reação de Simão, que toma consciência das suas fraquezas, como vimos igualmente nas leituras que hoje a liturgia nos traz. Talvez seja isso que nos falte, tomar consciência de nossas fraquezas e limitações e deixar que Jesus transforme a nossa vida. Esse é o apelo da igreja de hoje, da igreja de Jesus Cristo, que deixemos nossas antigas barcas e velhas redes das estruturas arcaicas de nossas paróquias e renovemos para uma missão mais renovada, arrojada, indo ao encontro dos afastados, dos marginalizados, que se vivem nas Galileias de nossos tempos, fazendo de nossas comunidades de pescadores de gente. E assim, amados e queridos irmãos, precisamos, neste dia de hoje, escutar mais aquilo que Deus tem a nos falar. E o convite que Ele quer hoje nos fazer é que precisamos dar atenção à palavra do Mestre e deixar tudo para segui-lo. Que o Senhor da divina misericórdia, que o Senhor que passou pela vida de Pedro e dos demais discípulos, que igualmente Ele passe pelas nossas vidas, passe em nossas famílias, passe em nossas comunidades, nos chamando para a missão. E que cada um de nós, discípulos e missionários do Senhor, todos possamos ouvir Jesus e deixar que Ele guie a nossa história e a transforme em história de salvação. Deus te abençoe e te guarde. Ele te proteja. Ele te faça resplandecer a sua face sobre ti e te conceda a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.